Vamos lá então? Pega aí papel e caneta, pega a sua Bíblia, seja a Bíblia física, seja a Bíblia do smartphone, e vamos meditar em algumas coisas a respeito dessa coisa, desses ambientes da graça de Deus. Eu acredito, quando a Bíblia fala que Deus ele é multiforme em sabedoria, eu acredito que Deus disponibilizou vários ambientes para quê? Para nos nutrir, para nos fortalecer, para nos dar o crescimento. Então, você precisa entender que existem vários ambientes para onde você vai, dependendo da tua necessidade. Tem o ambiente que Deus vai te abraçar, que vai te consolar. Tem um ambiente que Deus vai te corrigir. Tem um ambiente que Deus vai te amar. Tem um ambiente que Deus vai te ensinar. Assim é Deus. Deus é esse campo vasto de possibilidades. Deus não é uma única coisa. Deus não é uma única possibilidade. Deus não é um único movimento. Cristo é o único caminho, sim. Mas esse caminho, ele é um caminho, quando eu olho para esse caminho chamado Jesus, eu vejo um caminho que vai, me abastecendo. À medida que você vai na caminhada, o caminho te abastece. Então Deus não é apenas um único movimento. Deus não é apenas um cômodo. Não. Deus é um campo vasto de possibilidades. E eu quero falar desse Deus. Eu quero falar desses ambientes de graça, onde nós falamos desse Deus na nuvem que protege, esse Deus que te esconde, esse Deus que te guarda, esse Deus que te livra. E hoje eu quero falar uma coisinha para você pensar, tá? Porque Deus também é Espírito Santo. E Deus também é Cristo, é Jesus. E o Espírito Santo te proporciona ambientes, da mesma maneira que Jesus também vai te proporcionar outros ambientes. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei o que você está passando agora, mas essa palavra é para tocar o teu coração. E é claro, nós não estamos aqui com uma palestra motivacional, não. Eu quero, na palavra, te ensinar uma vida prática em Deus, para que você saiba encontrar em Deus. Existem pessoas que têm vazios existenciais e elas estão o tempo todo tentando fechar esse vazio na bebida, no vício, na droga, na prostituição, detonando suas vidas. E talvez o que você precisa encontrar é Cristo de forma plena. E aí você vai sentir essa plenitude dentro de você. Quando a gente fala desse ambiente de graça, eu quero ler 2 versículos com você, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. É o primeiro que nós vamos ler. E claro, ontem nós lemos Êxodo 14, e eu ainda estou lá em Êxodo 14, mas eu quero te trazer um pouquinho agora aqui para te falar algumas outras coisas dentro disso que a gente está falando dos ambientes da graça. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no 2,14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo está dizendo, eu tenho uma vida triunfante em Jesus. Paulo está falando, eu tenho uma vida progressiva em Cristo, eu triunfo nele. E triunfar é romper, triunfar é vencer, triunfar é avançar. E Paulo está dizendo, a minha vida é uma vida de triunfo. Agora, o Paulo que está escrevendo esse texto no 14 é o mesmo que está escrevendo o texto do 2, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesses o amor que abundantemente vos tenho. Quem está escrevendo que Deus conduz ele em triunfo? É o cara que está dizendo, debaixo de tribulação, debaixo de angústia, eu estou escrevendo isso a vocês. O que ele está escrevendo? Que ele está triunfando. O que ele está comunicando a essa igreja? Que existe um triunfo, ele está debaixo de tribulação, ele está debaixo de batalha, mas ele está triunfando.
E qual é o segredo do apóstolo Paulo? É claro, é o ambiente da graça. No mundo físico ele está em luta, no mundo físico ele está em batalhas, mas ele está entrando nesse ambiente de graça no mundo espiritual. É por isso que ele mesmo, debaixo de lágrimas, debaixo de angústia, debaixo de tribulação, ele consegue fortalecer outras pessoas. Por quê? Ele tem luta, ele tem batalha, mas ele está triunfando. Por que ele está triunfando? Porque existe o ambiente do consolo. E quem é esse ambiente? É o Deus do fogo, lá do 14. É o Espírito Santo, que é água, que é pomba, que consola, que ensina, que nutre. O próprio apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, é esse Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Que fraquezas são essas? É a fraqueza da fala, de quem não sabe pedir o que convém, de quem não sabe se está diante de Deus e fazer a oração correta. E aí o Espírito Santo entra e intercede por mim e por você. É esse Espírito que Jesus, antes de subir ao céu, vai dizer: eu deixarei convosco aquele que vai consolar vocês. Um dia os discípulos falaram: e se nós chegarmos diante dos magistrados e dos juízes e não soubermos o que falar? Jesus vai dizer para eles: olha, fiquem tranquilos, porque esse Espírito não apenas consola, esse Espírito ensina a vocês, ele vai trazer à memória como vocês devem falar, o que vocês devem falar. Então esse Espírito consola, esse Espírito ensina, esse Espírito é a representação da coluna de fogo no deserto, é ele que nos guia pelos caminhos, é ele que habita em mim e em você. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. E aí nós precisamos aprender esse mecanismo do apóstolo Paulo. Que mecanismo é esse? Ele está vivendo tribulação, ele está vivendo angústia, ele está com o coração, ele está debaixo de lágrimas. Por que ele está chorando? Ele é de carne, ele é homem, mas ele está dentro do ambiente da graça do Espírito, o Espírito que consola, o Espírito que comunica. Sabe aquele momento que você não tem forças para orar, ou melhor, não tem forças para falar, está prostrado, prostrada, de joelhos diante de Deus, não tem palavras, não sabe o que dizer, não sabe o que pedir. O Espírito Santo entra. Sim, e é ele que intercede, e é ele quem fala, e é ele quem pede. É ele que está aí agora na tua casa, juntamente com você. Eu estou falando aqui, mas quem comunica dentro da tua alma é ele. A minha palavra não tem força por si só, não. É ele que move o teu coração, é ele que nutre a tua esperança. É ele que resgata forças onde não existe força. É ele que nesse momento talvez você está ouvindo essa palavra sozinho, sozinha. É ele quem vai comunicar a você, é ele que vai gerar esperança, é ele que vai jogar luz nas suas incertezas. É ele. Mas o fato de ele estar comigo significa que eu não vou ter tribulação? Não, o próprio apóstolo está dizendo isso. Significa que eu não vou ter angústia? Não, Paulo está dizendo isso. Eu estou escrevendo a vocês, igreja de Corintos, mas eu estou debaixo de tribulação, eu estou debaixo de angústia, eu estou escrevendo isso com muitas lágrimas, mas mesmo em lágrimas, mesmo em tribulações, mesmo em angústias, eu estou triunfando através de Cristo. Cristo está me fazendo muito mais do que vencedor, muito mais do que vencedora. Triunfar talvez não seja vencer tudo. Ser muito mais do que vitorioso não é colocar todos os inimigos por terra. Triunfar é entender que mesmo em luta, Ele te preserva, Ele te mantém. Porque você não está andando sobre a terra, você está andando na eternidade. Você já iniciou a eternidade. O Pai já inseriu aí a eternidade dentro de você. E talvez ao ouvir essa palavra, você está num tempo de desespero, num momento de aflição, num momento de dor. Mas eu quero te apresentar esse ambiente da graça do Espírito.
que se assenta com você, que te consola, com um consolo que nenhum ser humano pode te consolar. Você sabe disso. Quantas vezes você não se deitou triste, amargurado, entristecido e de repente se levantou no outro dia com outro vigor, com outra força, com outro ânimo? Não foi apenas a tua boa noite de sono que fez isso. O pastor Josué Gonçalves, ele costuma dizer uma frase que me tocou desde a primeira vez que eu ouvi. Ninguém sabe o que Deus faz com a pessoa enquanto ela está dormindo. Ninguém sabe o que Deus faz com você enquanto você deitou a sua cabeça. Ninguém sabe a obra que o Espírito Santo faz enquanto o justo está descansando. Acredite, os dias são difíceis. Para você, para mim, tribulosos como eram de Paulo, angustiantes, de lágrimas. Mas Paulo aprendeu a entrar nesse ambiente de graça. Eu estou em tribulação, mas eu estou triunfando. Eu estou em angústia, mas eu estou triunfando. Eu estou em lágrimas, mas eu estou triunfando. Por que eu estou triunfando? Porque eu permaneço olhando para o alvo, que é Cristo. Eu permaneço caminhando na eternidade. E esse caminho é o próprio Cristo, porque eu permaneço focado naquele que me chamou. A grande vitória do cristão não é derrubar os inimigos. A grande vitória, as nossas vitórias, é se erguer. O profeta Ezequiel, capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1, e eu encerro. Deus disse a ele: põe-te de pé que eu falarei contigo. Ezequiel está esgotado, não tem força para se levantar. Acabou de ter uma visão que devastou ele, as forças dele. No versículo 2 ele vai dizer então assim: então o Espírito entrou em mim. Enquanto Deus falava comigo, o Espírito me pôs em pé. Você sabe qual é o triunfo do cristão? É se erguer, é recomeçar, é reconstruir. Isso é triunfar, é não desistir, é não abandonar a carreira, é permanecer dentro da proposta que Deus deu a você. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia. Obrigado por essas vidas que nos ouvem, Senhor. Obrigado por essa palavra. Nos ajude a triunfar. Nos ajude a reconectar, a recomeçar, a reconhecer, a reconstruir, a recuperar, Senhor, a retornar. Nos ajude. Sim, ó Pai, somos fracos. Precisamos desse ambiente do Espírito que nos consola, que nos renova. Que essa pessoa que nesse momento está precisando desse renovo possa ser tocada, possa ser visitada, possa ser renovada, em nome de Jesus. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos em Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Essa palavra fez sentido para você? Abençoou a sua vida? Compartilha ela aí, na família, com pessoas, compartilha na plataforma que você está ouvindo. Vamos conectar as pessoas a esse ambiente de graça. E hoje eu não consegui terminar. Amanhã eu quero falar sobre esse ambiente da graça que é Cristo. Combinado? E eu te espero aqui, amanhã, no mesmo horário, para a gente dar continuidade, para você entender esse ambiente de graça. Porque quando as coisas ficam difíceis, você não tem que se desesperar. Você tem que correr para o ambiente da graça de Deus. Um beijo no seu coração. Não esquece de curtir aí, deixar o seu likezinho, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube. E eu te espero amanhã, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e um grande beijo no coração de vocês.